Vejo que a palavra do Senhor Deus nos diz lá no livro de 2 Reis, no capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 9. 4 leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerras e de cavalos, e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Este capítulo 7 de 2 Reis fala de uma grande provisão que Deus trouxe para a cidade de Samaria, que estava cercada pelos inimigos. As cidades eram cercadas de muralhas para que evitasse a invasão dos inimigos. Mas aqui nós vemos que os sírios, eles tiveram a estratégia de cercar, de sitiar a cidade. E ninguém entrava e nem saía, até que todo suprimento acabasse e o povo morresse de fome. E a situação era tão grave, extrema, uma fome extrema, que as próprias mães comiam seus filhos. Mas nós vemos que no capítulo 7, Deus usou o profeta Eliseu para dizer que estava trazendo uma grande provisão. Deus tem uma grande provisão para a sua vida. E foi isso que Deus fez. Deus cumpriu com a palavra que ele usou o profeta. Deus cumpriu usando 4 homens leprosos que ninguém dava nada por eles. 4 homens que estavam condenados à morte devido à lepra. E eles disseram: se entrarmos na cidade, há fome na cidade, morreremos de fome. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos até o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Eles não tinham nada a perder, mas Deus tinha um propósito na vida deles. Foi através desses 4 leprosos condenados à morte, que ninguém esperava nada deles, não podiam viver junto com o povo devido à enfermidade contagiosa. Foi estes que Deus usou. Deus usa as coisas que não são para confundirem as que são, as coisas desprezíveis
as coisas pequenas para confundir as grandes. E Deus usou esses 4 homens para ir ao arraial dos sírios. E Deus fez com que os sírios, os inimigos, ouvissem ruídos de carros de guerra e cavalos, de um grande exército. Eles disseram entre si, os israelitas contrataram o exército dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Eles bateram em retirada. Eles fugiram e deixaram todos os despojos para trás, deixaram todo o suprimento, todo o alimento, ouro, prata, roupas para trás. E quando os leprosos chegaram nas tendas, no arraial, viu que não tinha ninguém. E entraram em uma tenda, comeram, beberam, levaram prata, ouro e roupas e esconderam. Quando eles entraram na outra tenda e fizeram isso, a consciência deles pesou. Eles disseram: esse dia é dia de boas novas e não podemos nos calar. Temos que ir à cidade e anunciar no palácio real. Não podemos nos calar o que Deus fez e tem feito. Não podemos deixar de falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida para aqueles que estão famintos. Ele é o pão que sacia a fome espiritual. Ele é a água da vida. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede, pois ele é a água da vida, que sacia a nossa sede espiritual de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique com esta palavra, e há uma grande provisão de Deus chegando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus abençoe sua vida.